Olá, pessoal. Olá a todos. É uma satisfação para nós, do Sistema FAESC Senar, em parceria com o Sindicato Rural de Campos Novos. Estamos juntos aqui na 29ª edição do Show Tecnológico da Cooper Campos, aqui no município de Campos Novos. E hoje o assunto é basicamente sobre manejo de pastagens, estratégias de utilização de variedades e cultivares e, lógico, visando sempre o melhor para o nosso produtor. Estamos com a ilustre presença da Fernanda Botim. Ela é promotora comercial da Biotrigo Nutrição Animal. Então, muito obrigado, Fernanda, pela presença. O nosso técnico de campo aqui, o Ricardo Basso, especialista em bovinocultura de corte, aqui na região de Campos Novos, engenheiro, engenheiro agrônomo, e com o Daltro, né? Nosso engenheiro agrônomo, especialista em bovinocultura de leite, aqui na região de Tangará. Então, pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. Essa nossa conversa é muito importante, pois ela traz assuntos específicos e que estão no dia a dia do nosso produtor, seja ele produtor de leite, seja ele produtor de corte, né? E quero trazer para vocês que essa vai ser uma conversa única e especial aqui na Caeta, né? Uma única conversa aí que vai abordar diversos assuntos relacionados aí à pastagem, manejo de pastagem e, logicamente, a construção aí de um planejamento forrageiro para o nosso produtor. E de primeira mão aí quero trazer uma pergunta, né, para todos vocês, para a gente iniciar essa discussão. O que está dando certo a campo hoje para o nosso produtor? O que a gente pode melhorar para o nosso produtor? Quais as estratégias estão dando certo, né? Quero que vocês busquem o que está saindo a campo, né? Como todos nós aqui somos técnicos de campo, né? Eu estou na supervisão técnica da assistência técnica e gerencial, né? Me chamo Guilherme Romani e também estou ligado com os produtores diariamente aí a campo. Então, o que está dando certo? Quais os pontos que a gente pode ajustar, que a gente pode estar melhorando para o nosso produtor ter mais lucratividade, mais dinheiro no bolso aí no final do mês. É um prazer estar aqui. Eu acho que dentro do contexto que você puxou para nós, Guilherme, tudo é um pilar, né? E não tem como nós começar em falar em manejo de pasto se a gente não fizer o dever de casa, né? O arroz com feijão, começar entendendo o ambiente que a gente está, né? O solo que a gente vai trabalhar para conseguir posicionar os materiais adequados em cima, né? Tanto no manual quanto numa perene, né? Então, acho que o primeiro ponto aí, que é o que deu certo e o que vem dando certo, tanto na implementação de pastagem perene ou nas anuais, é o pilar, né? É entender o solo e dar o aporte para a saída do material que a gente vai usar ele como fonte de pastejo ou forragem conservada. Então, boa tarde a todos. Então, tem uma frase que a gente sempre conversa com os produtores, que a gente tem que olhar para a nossa lavoura de inverno como a gente olha para a lavoura de verão, né? Então, uma boa adubação é o primeiro passo, igual o Ricardo comentou, né? Eu vejo que o ano passado foi uma virada de chave, pensando em pastagens de inverno, porque nós tivemos muitos problemas com pragas. Sim, Só que isso só foi perceptível tanto pelos técnicos quanto pelos produtores lá na frente, quando a gente já tinha o prejuízo nas áreas. Esse ano, muitos produtores já estão vendo a necessidade de fazer um inseticida, de plantar no limpo, né? De fazer um herbicida, um inseticida e aí entrar com a cultura. sim. Então eu vejo que isso aconteceu e hoje a gente está com o nosso radar diferente, pensando na implantação das próximas pastagens, né? Pensando no inverno. Hum, Isso que a Fernanda puxou para nós, eu acho que é fundamental, né? Esse termo que você utilizou, né, Fernanda, foi uma virada de chave. Realmente foi. Assim como o Dalton comentou e o Ricardo também, que nós temos que olhar para a base, e eu julgo isso como uma das maiores virtudes, verdades para nós, que é da base para cima. Hoje a gente tem que tratar realmente o pasto como uma lavoura, né, pessoal? Então, o produtor que não trata o seu pasto como uma lavoura, infelizmente ele vai ter um prejuízo, né? Seja ele por praga, por doença, seja ele por baixa produtividade. E esse último ano, né, Fernanda, a gente teve isso muito nítido, né? Questão de lagartas aqui na região sul, né, aqui em isso. Santa Catarina, a gente teve uma incidência muito grande.
Iniciou-se no inverno com aveias, né, a questão da ferrugem. Nós tivemos um inverno atípico, como vem tendo nos últimos anos. Tivemos a presença de um volume significativo de chuva, com presença de alguns spots, alguns pontos específicos de calor, né? Algumas semanas com alto calor e umidade, né? A Propício. ferrugem pegou e o pessoal começou tendo algumas dificuldades aí, né? E até então ninguém vinha falando em tratar uma cultura anual de inverno para pastejo, né? Com certeza. Até outra questão, se nós pensar em semente de pastagem, a maioria hoje é semente branca. Não tem Uhum. tratamento de fungicida e inseticida. Ano passado, nós tivemos muitos problemas com pulgão. O pulgão, ele transmite o VNAC. E é no início, né? No desenvolvimento da cultura. Então, eu vejo que também a gente teve muito prejuízo por conta disso. Uhum. Então, semente tratada é uma segurança, Muito né? Para o segurança. produtor. Uhum. O custo, eu não tenho ideia hoje do quanto, mas acredito que uns 80, 90 centavos por quilo, né? Deve ser de tratamento entre inseticida e fungicida, mas o retorno, É, ele vem. Vale a pena, né? Vale a vale a pena. pena. Vejo que a gente começou aí já com os desafios, né, que a gente teve no último ano, ou seja, isso acabou nos chamando muita atenção, né? Então, acho que isso serve como aprendizado da última safra, né? E acredito que vocês, como técnicos, aí seja uma recomendação aí para os Sim. próximos anos, daqui a pouco, né? A gente está posicionando numa época certa, mas aí eu pergunto para vocês, o que posicionar esse ano, né? Com vista do que está acontecendo em Santa Catarina. Estamos com bastante calor, Bastante calor. né? As silagens estão sendo colhidas. Tem produtor que está pensando em posicionar um anual de verão, está em dúvida se deixa a área ociosa, se faz um trigo no cedo. Aí eu já vou passar para a Fernanda essa questão do trigo, né? Estratégia de posicionamento. Será que eu coloco uma aveia, né? Na visão de vocês aí, o que a gente pode pensar em recomendar aí para esse ano? Nós temos 2 materiais para pastejo. Um deles é uma semeadura antecipada, então pensando em cobrir o primeiro vazio forrageiro do ano, né? Primeiro vazio outonal. E a semeadura dele é a partir da metade de fevereiro. Uhum. Mas hoje, pensando na condição que a gente está tendo de É clima, muito quente. não tem condição de nós fazer a semeadura desse material. Uhum. Então, os questionamentos vindo da parte técnica do produtor estão sendo esses. A gente faz a semeadura ou coloca outra cultura. Então, nosso posicionamento faz a semeadura dentro das condições ideais de clima. Sim. Então, esse material que a indicação é a partir da metade de fevereiro, a gente está posicionando para março. E outro material que é a partir de março, do final de março em diante. Então, para o Bacana. produtor, realmente, o investimento que ele vai ter na semente, ele conseguir tirar depois com os pastejos que ele vai fazer e a produtividade de leite e carne. Então, que isso fique bem claro, né, Fernando, para o produtor, né, para o nosso ouvinte. Não é que, porque a cultivar tem a recomendação para metade de fevereiro, que esse ano ele vai poder pôr na metade de fevereiro, né? Isso. Logicamente, ele vai precisar, então, a recomendação tua da empresa que espere temperatura, né, condição Exato. climática, né, Uhum. para dar o start na hora certa, né? Justamente, porque se nós for pensar, hoje estava quantos graus? 35 Passou de 30 graus? aqui em Campos Novos, 40 né? graus? É, Então, imagina, é uma condição totalmente desfavorável, Sim. né? justamente. Então, o ideal, sim, é esperar. Esperar as condições para fazer a semeadura. É o que a gente está recomendando também para os produtores, né? A questão de aveias melhoradas, né? Uhum, É a questão de março também, né? Março e A para partir de frente. março. uhum. E os azevens melhorados, né? Diploide, tetraploide, vai depender do planejamento, né? De cada propriedade. Vai fazer um milho no cedo ou não, né? Se é um milho no cedo, vai fazer um diploide, né? Se vai fazer um milho mais tarde, a gente recomenda um tetraploide, né? Que o ciclo dele é mais longo e até a época do plantio já é em maio, né? Por exemplo, do tetraploide, já o diploide a gente pode semear um pouco mais cedo, né? Mas é igual você comentou, vai depender muito do tempo, né? Do clima. Interfere diretamente no desenvolvimento, né? Com certeza. Até porque o produtor de leite também, ele não pode ficar à mercê do vazio forrageiro, né, Dalton? Justamente. Tanto de leite quanto de corte, né, Ricardo? Dependendo do sistema produtivo do produtor aí, né? A gente sabe que agora é uma época de diagnóstico de gestação, estratégia de suplementação de bezerro ao pé, descarte de vaca, né? Engorda de uma possível vaca descarte, como é que tá sendo aí? É o que a gente tem posicionado, Guilherme, também. Agora, que nem tu comentou, tá chegando a véspera dos DG, né, que é o diagnóstico de gestação final. E essas vacas vazias, nos produtores que tem um sistema um pouco mais apertado, que as perenes não vão comportar, é ele ir comercializando elas, né? O Guilherme até falou numa palestra à tarde, né?
vaca vazia é vaca produtiva, né? Ou ela entrega um bezerro, ou ela entrega o dinheiro pro produtor, né? Isso aí. Então, a gente está orientando os produtores aí comercializando suas vacas de descarte. E alguns produtores também arriscando dentro das condições ideais, fazendo uma área para atender algumas categorias, né? Graças a Deus, as pastagens perenes ainda estão com uma capacidade de suporte boa, né? Tem chovido dentro da média agora. Então tá conseguindo entregar um resultado ainda de capacidade de suporte legal. Isso que você puxou, né, Ricardo? Esse ano a gente está vendo uma capacidade de suporte, né? Eu vou diferenciar aqui capacidade de suporte de taxa de lotação, né? Às vezes o produtor, minha taxa de lotação foi 8, 9 UA por hectare. Tudo bem, concordo, mas taxa de lotação é um momento, uma gleba bem específica. Mas a capacidade de suporte da minha propriedade, qual é? Né? Durante o ano, durante a safra, né? E o que a gente está observando é uma capacidade de suporte muito grande nessa safra, né? Chuvas intensas, né? Temperatura, né? Então as perenes, né? As quais acabam se destacando para nós aqui nos sistemas, né? Sejam Tifton, estrelas, né? Áreas com braquiária, né? Emártria, elas estão dando uma capacidade de suporte muito boa durante o ano, né? E aí eu quero puxar também a questão de estratégias de utilização de volumoso, né? Como que os produtores estão olhando isso a campo hoje? A questão de pastagem, ok, né? Estão tendo melhorias, perenizando áreas, substituindo o nativo por uma grama melhorada, uma pastagem melhorada, utilizando estratégias de posicionamento de anuais antes ou depois, como nós já comentamos, e como que os produtores estão vendo essa questão da conservação de volumoso, né? Para ter uma segurança de alimento durante o ano aí. Para fazer essa parte de transição, né, Essa Guilherme? parte de transição, principalmente. Dentro da perene e anual, né? Então, dentro das propriedades atendidas, essa é a nossa margem de segurança para nós manter uma capacidade de suporte, né? Então, não é porque a gente trabalha dentro de uma bovinocultura de corte que o produtor não tem um alimento conservado guardado, né? Seja ele na forma de silagem, milho, trigo, um pré-secado, até um próprio feno, né? Para essa parte de atender esse vazio forrageiro que a gente vai estar passando, né? Então, a gente tem mais aí, acredito que uns 60 dias bem na medida do possível para explorar as perenes e até a chegada das cultivares das anuais, né? Hoje a gente está tendo uma tecnologia muito bacana no que diz respeito ao trigo, né, Fernanda? E hoje o trigo, pensando em um volumoso conservado, ele está se destacando. Está ganhando muito campo, os produtores de leite, principalmente, né? Da outra a gente busca posicionar um trigo para silagem durante o período frio do ano, né? Em algumas áreas aí que o pessoal tem para integração lavoura-pecuária ou somente para lavoura. E como que eu posiciono um trigo para silagem hoje, Fernanda? O que eu vou recomendar para o nosso produtor, né? Para quem que é o trigo para silagem? Por muitos anos, eu vejo que o trigo para silagem ele ganhou muito espaço no mercado por conta das nossas safras frustradas. Então, seca, cigarrinha, e aí o produtor se obrigava a fazer trigo para ter uma fonte de volumoso, com amido, com proteína, né, uma fibra muito boa. Só que o objetivo da silagem de trigo nunca foi substituir a silagem de milho. Então, o trigo entrega para nós uma excelente fonte de proteína. Então, pensando, por exemplo, em proteína, pensando em novilha, a propriedade, né? Sim. Terneirada, tu pode usar só uma silagem de trigo. Não precisa usar uma silagem de milho para um animal que ainda não paga a conta da propriedade. Isso mesmo, até mesmo vaca seca. Então você consegue fornecer uma silagem de trigo. Além de proteína, ele tem um teor de amido muito interessante. Nunca vai ser igual uma silagem de milho. Só que a digestibilidade do amido da silagem de trigo é superior. Por quê? Porque nós temos muito problema no processamento da silagem de milho. Nós temos uma carência enorme no processamento da silagem. Por isso, questão de fibra, né? Então, o que a gente vê no esterco das vacas quando a gente coloca a silagem de milho? Grão inteiro. O trigo, se nós fizermos no ponto certo, você não vê grão de trigo no esterco dos animais, por conta da digestibilidade. Além disso, nós temos uma fibra fisicamente efetiva.
O trigo tem uma fibra fantástica. Então, nós podemos substituir a utilização de um feno, de um pré-secado, sempre alinhado com o nutricionista. Então, eu sempre falo para o produtor, a gente vai alinhar com o nutricionista. É ele quem vai fazer a dieta e a utilização desse material dentro da propriedade. Sim. Só que além de proteína, fibra e amido, o trigo faz ciclagem de nutrientes no solo. Nós conseguimos controlar a folha estreita, pensando no milho depois. Nós conseguimos controlar a folha larga, pensando no milho, pensando no soja. Ele é incremento de produtividade no soja, pensando no produtor de gado de corte, que faz silagem para os animais e depois entra com soja. Então, o trigo, ele não vem para substituir a silagem de milho, ele é um complemento dentro da propriedade que pode ser utilizado em todas as categorias. Agrega no sistema. né? Agrega no sistema, desde a bovinocultura de leite, a bovinocultura de corte e a ovinocultura. Então, em todos esses cenários, né? Então, é fibra, é amido, proteína, é o sistema como um todo, é palhada para cultura sequente, né? Então, eu vejo que o trigo ele só vem agregar. Pensando no inverno, nós otimizamos as áreas. Então, a semeadura é feita, a recomendação é a partir de junho, principalmente aqui na nossa região, onde nós temos Tem mais ocorrência geada. de geada. Então, a fase mais crítica da ocorrência de geada é quando o trigo ele tá no papo, que a gente fala, né? Então, se congelar o cachinho ali, a gente vai ter um prejuízo enorme, a gente não vai ter amido. Mas o impacto não é tão grande quanto se fosse no trigo grão. Mesmo assim, a gente vai ter proteína e fibra. Então, nós otimizamos a área no inverno. Então, se o produtor tinha 10 hectares de silagem de milho e tem os animais fechados, nós temos 10 hectares de inverno para produzir silagem. Né? Sim. Fernanda, só para o ouvinte também fixar bem a informação, o ponto correto para a gente fazer essa silagem, né? Qual que seria? O ponto ideal é quando o grão ele tá uma massa mole a pastosa. Então, não é um grão farináceo e não é um grão que você aperta e está saindo leite. A matéria seca vai estar em torno de 35%, 36%. Se nós usar, por exemplo, no lugar do pré-secado, nós podemos antecipar um pouquinho esse corte, porque o amido é fácil de você corrigir no coxo, né? Mas A fibra não tem o que fazer. a fibra não tem o que fazer. Então, Fernanda, eu quero amido. A gente deixa com uns 37 de matéria seca por aí, mas sempre levando em consideração a matéria seca, porque a gente vai ter problema depois no consumo de matéria seca por esses animais, né? Então, o ponto ideal é um grão massa mole pastoso. Fernanda, meu trigo passou do ponto. O que eu faço? Corto em tamanho de partícula menor e deixo o silo fechado o maior tempo possível. Fernanda, algo que aconteceu em 2023. Em outubro, teve acumulado de chuva de 700 milímetros. Até mais. Até mais, né? Áreas até mais. E muitos trigos tinham que ser... Eu estava na época de colher o trigo para silagem. O que eu faço, Fernanda? Corta antes, tamanho maior de partícula, coloca inoculante e faz um silo né, bem caprichado, compacta bem, para não ter problema. Muito bom. Pessoal, acho que para a gente não se alongar, então, podemos encerrar por aqui a nossa conversa. Acho que são várias informações, vários pontos, macetes técnicos, né, que todos os técnicos aqui repassaram para nós, pontos importantes, né, dentro dos sistemas, o que a gente pode estar utilizando antes, depois, quando utilizar, ponto de corte, né, principais perenes utilizadas, né, quando utilizar um diploide, um tetraploide, né, dos diferentes materiais. Então aqui quero deixar o meu agradecimento em nome do Sistema Faesc Senar, Fernanda, né, o Ricardo, o Daltro, nossos dois profissionais aqui de campo da assistência técnica e gerencial pelo Senar, e a Fernanda aí, representante aí da empresa Biotrigo, né, referência aí, um nome muito forte para nós aí, Fernanda, agradecido. Então deixo aqui o nosso agradecimento e estamos à disposição. Contem conosco e um grande abraço a todos.